Boa noite, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, vamos começar uma série de estudos bem desafiadores que é sobre a ira, né? Como eu sei que eu estou numa igreja que não passa por isso, então vai ser só mais uma orientação, né? Os irmãos aqui não ficaram irados essa semana, ficaram? Alguém ficou irado hoje? Só hoje. Eu vou confessar para vocês, rapaz, eu fui pego umas 3 vezes em ira só hoje. Mas minha ira é santa, né? Queridos, o texto que o pastor leu no início, ele é um texto bem interessante, porque ele é um texto que vai ajudar a gente a pensar um pouco sobre a dinâmica dos nossos estudos hoje. Nosso primeiro slide aí, ele mostra a ira na perspectiva bíblica, entendendo e superando. Nosso objetivo é compreender a ira não somente como um aspecto emocional, esse é o nosso grande desafio, é nós vencermos essa ideia superficial da ira como uma emoção que ela vem e vai, quando ela bem determina sobre isso. Eu já vou passar o próximo slide, tá? O próximo slide a gente fala um pouquinho quando ferve o que a Bíblia diz sobre a ira. Provérbios 29:11, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Dentro de algumas perspectivas, dentro de alguns parâmetros que nós temos aqui, eu queria ver com vocês as escrituras baseado em algum texto de Efésios capítulo 4, principalmente, tá? Efésios capítulo 4, para que a gente possa pensar um pouco, tá? Que é o próximo slide, que ele já está aí na tela, se puder passar, pronto, já está aí. Queridos, Efésios capítulo 4, nós vamos pegar aqui do verso 25, que diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor Deus, a Tua palavra, ela nos orienta, ela nos confronta, e nessa noite não é diferente. Nós pedimos que Teu Santo Espírito traga luz à Tua palavra aos nossos corações, e possamos compreendê-la, aplicá-la em nossa vida, vencer a ira que está em nós, que nos incomoda tanto, que machucam pessoas e que fere de forma muito dura. Eu te peço que toda a igreja, ela possa compreender o que o Senhor tem a nos ensinar sobre a ira e como vencê-la. Assim, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando a gente olha para esses 2 versículos, são bem interessantes, porque esses versículos, eles dão continuidade a uma formação de pensamento, uma formação teológica, que são esse revestimento, se revestir desse novo homem e se despir do velho homem. Quando ele diz por isso, por que ele diz por isso? Porque nos versos anteriores, versos 23 e 24, ele diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. E aí vem o que a gente chama da nova criação, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Aí ele vem, por isso, ou seja, por causa da transformação que nós tivemos, por causa da ação do Espírito Santo em nossas vidas, por causa dessa nova criatura, tem uma implicação agora para nós. Não é uma sugestão. O Senhor não está dizendo assim, depois de tudo isso, se vocês quiserem, Ele não está dizendo isso. Então já começa a buscar o compromisso nosso, meu e de vocês, como irmãos em Cristo Jesus. Ou seja, depois que nós fomos renovados, depois que passou todo esse processo, ou seja, a obra do Espírito Santo, uma ação completa, salvífica em nós, um ato que é a justificação, ele diz, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais. Ou seja, esse tirar essa roupagem velha e se vestir da roupagem nova, é algo muito maravilhoso, porque ele fala do novo homem criado à imagem e semelhança de Deus.
Então é nesse princípio que o apóstolo começa a nos confrontar quando ele diz, por isso, ou seja, por causa desse novo nascimento, por causa de quem você é em Cristo Jesus, ele diz, deixe a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Então aqui ele começa a tratar, muito baseado no Salmo de número 4:4, que diz, irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Olha que coisa maravilhosa, né? É um desafio para mim e para você, buscar esse travesseiro à noite, e claro que aqui é um sentido de estarmos felizes com o Senhor, descansando no Senhor, poder colocar essa cabeça no travesseiro e pensar sobre isso. Então o sentido, ele é muito interessante, porque quando ele vai desenvolvendo, ele diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, queridos, a gente vai aprender nesses 5, são 5, né, meu pastor? 5 encontros que nós vamos estar tratando, passo a passo. Hoje ele é introdutório, mas ele é muito importante, mas nós vamos ver a ira justa de Deus, nós vamos aprender sobre a nossa ira pecaminosa, nós vamos aprender ela de forma teológica, o que é ira, nós vamos, em alguns momentos, tentar entender essa ira numa visão cultural, ou seja, como uma emoção, e depois nós vamos voltar ao sentido bíblico, tudo isso nessas 5 aulas, espero que o Senhor nos abençoe. Mas é interessante aqui quando eles não se põe o sol sobre o seu ânimo irado, sobre a sua cabeça. Queridos, após haver falado acerca da ira, que é algo que a gente começa a ver aqui, o apóstolo ele volta a trazer uma atenção para aquilo que a ira facilmente aqui, ela nos ataca. Então o apóstolo Paulo ele fala da ira aqui, a gente olha esse versículo, e depois ele vai construindo, ou seja, ele começa a falar de um espírito de ressentimento, quando a gente está abatido, ou seja, um ânimo amargurado por causa da ira. Isso acontece conosco. E aí o que acontece aqui? Semblante fechado, né? Se a gente olhar aqui, a gente pode trazer aqui um sinal de ódio por causa da ira. O que a gente pode trazer aqui nesse versículo mais? Tudo isso baseado por falta de perdão. Tudo isso baseado em não deixar o dia terminar com essa ira sobre a minha cabeça. Ou seja, eu tenho que buscar o perdão, eu tenho que buscar esse perdão para tirar esse peso. É a ideia do Salmo 4:4, aonde eu deito, ponho a cabeça no travesseiro e repouso com a consciência na qual já foi afetada, danificada, e agora ela está sendo restaurada. Então nós, como cristãos, mesmo levando a parte mais difícil, o texto nos ensina que nós não podemos deixar que o sol se ponha sobre nossa cabeça. Então, nós precisamos aprender a pedir perdão. É o desafio maior agora, só para a gente começar a pensar sobre isso. Pedir perdão ao outro é algo tão difícil, queridos, porque entra um senso de autojustiça em nós. O outro está errado e eu estou certo. O seu pecado é pior do que o meu. A gente começa aqui a criar o que a gente chama de uma ira justa, e a gente vai ver que essa ira justa, ainda hoje, ela é pecaminosa. No próximo slide, que ele é bem interessante, né, a Bíblia, ela se ocupa com a ira, a Bíblia gasta tempo com a ira. Olha só, a Bíblia ocupa-se da ira. Qual é a pessoa mais irada na Bíblia? Será que são os personagens bíblicos? Será que somos nós aqui essa noite? Mas aqui nós temos a resposta, Deus. Quando Deus observa o mal, a sua ira não desaparece, conforme Isaías repetiu várias vezes. Em Romanos, Paulo menciona a ira de Deus e os seus efeitos mais de 50 vezes, começando com: a ira de Deus revela-se dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, Romanos 1:18. João afirma que a ira de Deus está sobre quem quer que não crê no Filho de Deus para obter misericórdia. A ira está e ficará sobre suas cabeças. Olha só, queridos, se a gente pega o capítulo 3 de João, a gente pega os textos mais lindos, que diz que, né, Deus amou o mundo. Esse texto é maravilhoso, queridos, é o esplendor de grande parte do Evangelho, só que a gente esquece de continuar lendo, então todos os seres humanos, queridos, enfrentam a ira, essa é uma verdade absoluta. No mundo nós vamos encontrar desapontamentos, bastantes aqui, nós vamos encontrar imperfeições. Se a gente olhar mais para cá, a gente vai encontrar misérias. A gente está no mundo caído, pecado, ou seja, tanto os meus pecados quanto os de vocês. Ou seja, olha o tanto de pecador que nós estamos nos reunindo hoje aqui, né? Muito pecado aqui no canto só.
Então, quando a gente começa a olhar tudo isso, queridos, a gente pode determinar uma coisa, que a ira está presente por causa do nosso pecado. Em todos nós, né? Ou seja, se a gente tentar fazer uma reflexão só de hoje, quantas vezes você se irou hoje? Tenta pensar aí, queridos. Eu fiz uma pegadinha com a filha em casa para testar, ela disse, você ficou irado, vai pregar sobre isso hoje. Não, só estou brincando. Fiz 3 vezes com ela esse teste hoje.Ela disse, você pecou porque você está irado. Disse, não, estou só testando você para me preparar psicologicamente para o culto de doutrina. Então, assim, é esse argumento que a gente usa de camuflar a nossa ira, camuflar a nossa raiva. Então, sem dúvida, meus amados irmãos, esta é a razão por que a Bíblia, quando a gente olha para esse texto, ela está cheia de histórias, de ensinamentos, de comentários sobre a ira. Lotado, porque a ira está exatamente em nossos corações aqui. Se Deus trata da ira de forma tão profunda, então Deus quer que venhamos entender sobre a ira. Deus quer que a gente venha saber de forma muito clara, resolver os nossos problemas de relacionamento, resolver o nosso problema com a ira. No próximo slide, talvez aqui, não sei quantos de vocês assistiram esse desenho animado, ou foram no McDonald's e compraram o lanchezinho, ganharam o bonequinho, fizeram coleção, outros quiseram comprar depois. Então, alguém aqui já assistiu aquele filme da Disney, Divertidamente? Aquele que mostra as emoções dentro da cabeça de uma menina, né? Alguém já assistiu esse desenho? Né? É bem legal, bem interessante, né? A gente fica... né? Eu estava assistindo hoje de novo, uma parte, aí a minha filha passou e disse, o que o pai está fazendo assistindo desenho animado, né? E agora a gente não pode mais assistir desenho animado, pastor, né? Tem uma idade para assistir desenho animado, né? Mas é interessante que eu quero começar, queridos, olhando para essa imagem e buscar uma pergunta simples, mas muito profunda, né? Quem está no controle das nossas emoções? Notem que o filme ele mostra uma mesa, a gente vai ver já um trecho aqui, tem uma mesa lá, e de vez em quando, cada emoção ela toma a frente, briga para tomar a frente, para controlar aquela mesa, que controla o que vai ser a minha reação. Quando a gente começa a ver isso aqui, e a gente passa a assistir esse desenho animado, e a gente olha para cá, a gente pergunta o que ele retrata, né? O que ele passa, qual é a mensagem. Ou seja, quando a gente olha essa imagem na mente dessa criança, dessa menina, onde ela se envolve com algumas emoções, como alegria, tristeza, raiva, medo, nojinho, ou seja, cada um deles disputa uma parte dela, das suas emoções. Cada uma delas disputa cada momento precioso. Aqui a gente pode começar a observar uma metáfora criativa. A gente começa a observar aqui que ao mesmo tempo que essa metáfora ela é criativa, ela se torna educativa também, e ela tenta de alguma forma mostrar como as nossas emoções elas influenciam de alguma forma nossas decisões. Essa é a ideia, essa é a mensagem aqui. O segundo ponto aqui que mostra nesse filme é que nós somos reféns das nossas emoções. Quando a gente começa a olhar de uma forma muito mais profunda e ver o que ele começa a desenvolver, e a gente começa a compreender que essas emoções elas estão nos controlando. E aqui é um desenho, queridos. Ela está nos controlando. Talvez aqui o que você pode dizer assim, não, mas eu estou tentando equilibrar as minhas emoções, eu tento maneirar em algumas, vou aqui, seguro outras, eu começo a trabalhar isso. Mas a minha pergunta é isso que a Bíblia ensina? Né? Deu para compreender um pouquinho as emoções brincando aí, queridos? Deu para ter uma noção? Né? É muito interessante isso porque essa é uma visão que o filme passa e é muito legal para a gente tentar compreender. Mas eu quero trazer para vocês, no próximo slide já está aí, essa confrontação teológica que é bem interessante. A palavra de Deus nos mostra algo muito mais profundo. Entendemos as emoções, compreendemos que as emoções é algo que precisa ser estudado. A Bíblia fala sobre as emoções. O Deus que nós servimos, de uma forma muito graciosa, Ele compartilha conosco emoções, de uma forma tão preciosa, tão maravilhosa, mas por causa do nosso pecado, essas emoções são danificadas. Agora, quando a gente olha para a Bíblia, olha que coisa interessante. A palavra de Deus nos mostra algo muito mais profundo. O problema não está nas emoções em si, mas no coração que as governa. As emoções, elas são governadas pelo nosso coração. Há um maestro aqui dentro de nós, dando esse ritmo aqui do que fazer.
Olha só como é interessante. Jesus disse em Marcos 7, 21 e 23, que é do coração que procedem os maus pensamentos, a inveja, a ira, a maldade. Ou seja, as emoções são como termômetros, mas o coração é o termostato. Olha que coisa interessante, queridos. O próximo slide mostra isso bem legal. Nós temos as duas imagens do termômetro e do termostato aí. Se a gente começar a olhar, imagine aí as emoções do lado esquerdo que você está vendo, e do lado do termostato é o seu coração. As emoções é o termômetro, não é? Então você sabe aqui, e a gente precisa, de uma forma muito clara, tentar olhar para essa imagem, tentar diferenciar esses dois pontos, o que é um do outro, não é? Um aqui nós temos que é o termômetro, ele reage às situações, não é? E é como que ele responde às situações. O que é o termômetro aqui? Simplesmente, quando a gente olha para essa imagem, ele reage com o que está à sua volta. Se está quente, ele sobe. Se está frio, ele desce. Você pode ver isso quando você está com febre. Então, o termômetro ele só faz reagir à situação, ou seja, ele informa aquilo que está acontecendo, ou seja, ele mostra a temperatura. Isso é o termômetro. Isso são nossas emoções. As nossas emoções só mostram aquilo que está acontecendo. Se eu estou feliz, se eu estou irado, ou seja, ela começa a brincar com isso. Do outro lado, quando a gente olha para o termostato, é totalmente ao contrário. Ou seja, é nesse termostato que eu vou definir a temperatura, que eu posso deixar a igreja mais fria ou mais quente. Se eu tenho um termômetro, ela só vai medir se ela está fria ou se está quente. Então, quero que vocês comecem a pensar comigo que de um lado eu tenho as emoções e de um lado eu tenho o coração. Quem dita as minhas emoções são o meu coração. Não são as minhas emoções que governam o meu coração. Ou seja, eu tenho que assumir total responsabilidade sobre as emoções. Isso faz sentido, queridos? Amém? Isso faz sentido para a gente? Dá para a gente compreender? Vamos ver um pouquinho dessa mudança agora à luz de Efésios capítulo 4. Então, no próximo slide, a Bíblia não nos chama a sermos dominados pelas emoções, mas a sermos transformados pelo Espírito. Em vez de um painel de controle emocional que a gente tem, o cristão tem um novo coração regenerado, que aprende a sentir, pensar e agir como Cristo. Essa é a ideia de se revestir do novo homem. Esse homem agora ele tem um novo coração, aonde ele pensa como Cristo, ou seja, deveríamos pensar como Cristo, deveríamos compreender isso à luz de Cristo. E quando a gente começa a refletir sobre a ira, meus amados irmãos, olhando para esse homem na cruz, olhando para mim, para você na cruz, uma das emoções mais explosivas e perigosas, e que nós estamos tratando, e que não está simplesmente na superfície, mas ela está em nosso coração, é quando a gente olha a resposta desse coração, quando ele revela realmente o que nós adoramos, o que nós queremos. E aí a gente começa a tratar esse coração de uma forma mais profunda, de uma forma mais de conhecimento. No próximo slide, mostra o que é a ira. Aí, a partir dessa definição, nós vamos trabalhar os conceitos dela. A ira, não é um problema universal, dominante em todas as culturas, experimentado por todas as gerações. Ninguém está isolado de sua presença ou imune ao seu veneno. Ela permeia cada pessoa e arruína nossos relacionamentos mais internos. A ira é um fio sempre presente no tecido da nossa humanidade caída. Sempre. É interessante que a gente vê crianças iradas, a gente vê adolescentes irados, a gente vê adultos irados, a gente vai ver idosos irados, ou seja, isso compreende a todos. Tristemente, meus amados irmãos, isso é uma verdade. Mesmo em nossas igrejas e em nossos lares cristãos, isso é uma verdade. O que acontece? Que o cristão, em Cristo Jesus, ele não está isento a essa situação, ou seja, a palavras iradas, a gestos irados, a situações iradas. O que acontece é que nós lutamos constantemente com isso. Nós lutamos de uma forma muito contundente sobre a ira em nosso coração. E quando a gente pega a carta de 1 de Pedro, capítulo 2, verso 11, a 1 de Pedro, capítulo 2, verso 11, diz assim, queridos, olha que texto maravilhoso para a gente tentar compreender alguma coisa aqui. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, ou seja, a gente tem um comportamento da pessoa caída aqui, e que jamais esse comportamento ele deve se tornar um modelo para o comportamento cristão.
É isso que o apóstolo está nos ensinando. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abstertes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então ele está dando um modelo daquilo que nós não podemos ser, daquilo que nós não podemos copiar. E um grande problema que a gente enfrenta hoje na igreja, como cristãos, de forma muito clara, é tentar compreender isso, mesmo depois da nossa conversão, mesmo depois de recebermos discipulado, mesmo depois de sermos acompanhados, mesmo de estarmos no ministério de música, pregando, ensinando, dando aula na escola bíblica, nosso coração ele ainda emite a ira. Olha que coisa, queridos. Mesmo com essa transformação, nós ainda passamos por essas etapas dolorosas e que machucam pessoas. E que pessoas nos machucam. Eu quero que a gente pense no pecado da ira, em momentos eu machucando alguém, em momentos sendo machucado por alguém. Não é? Eu posso machucar minha esposa pode me machucar, eu posso fazer isso com meu filho comigo, posso fazer isso com o irmão da igreja pode fazer isso comigo. Ou seja, nós devemos sempre ter uma cautela e lembrarmos que estamos numa cultura, aquilo que nós chamamos de um mundo caído, e que nós não devemos ser moldados, devemos ser moldados à luz de Romanos capítulo 12, né? Uma mentalidade transformada, uma cosmovisão bíblica, não é fácil. No próximo slide a gente começa a ver outro versículo que nos ajuda, nós já até passamos por ele, um pouquinho mais na frente do que nós já lemos, Efésios 4:31 diz, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, olha que coisa interessante, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Esse é exatamente uma transformação, ou seja, esse é o crente em Cristo que luta contra uma ira diariamente. Isso aqui, querido, sou eu e é vocês. Todos os dias. Essa amargura aqui, nós não vamos falar sobre todos eles, mas essa amargura é uma disposição interior. Se a gente olhar para esse texto, é uma disposição de uma pessoa aqui, minha e sua, ou seja, muitas vezes é usada pela nossa língua, e aí a gente chama dessa língua como uma flecha. Isso é terrível, queridos, porque essa flecha ela é muito afiada, é como uma navalha, e ela fere muito o outro, ela machuca muito o outro, e aqui a gente vai ver ressentimentos, ou seja, contra o próximo, por causa de uma amargura. O autor aos Provérbios, a Hebreus, ele vai dizer que a gente não pode deixar essa ira descer ao nosso coração para não se tornar raiz de amargura. Ou seja, o que é uma raiz? Que é algo que está fincado, que penetra profundamente. Agora, quando a gente olha para a palavra ira que Paulo usa aqui, ou seja, a ideia aqui é de uma indignação dominante. A ira é uma indignação dominante aqui. A ideia aqui, quando vocês viram lá a raiva nas emoções, quando ele baixa lá a alavanca daquela mesa, como sai fogo da cabeça dele, é essa a ideia aqui, é o coração que explode como uma fornalha ardente, essa é a ideia da ira, essa é a ideia da ira, mesmo quando a gente pensa ou compreende que ela é justa, a gente vai ver sobre isso. Próximo slide, eu coloquei de um lado Efésios capítulo 4:32, antes sede uns para com os outros benignos, e do outro lado Colossenses 3:12-13, que diz, olha só, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Só quem consegue fazer isso é quem se despiu do velho homem e se revestiu do novo homem. É aquele que luta em buscar as coisas do alto. É aquele que mesmo convivendo com o pecado, lutando contra os desejos pecaminosos, compreende que pecou, que errou e precisa pedir perdão. Muitas vezes a gente entra com um jeito assim tão rude, a gente sempre quer que o outro venha pedir desculpas, a gente quer que o outro venha pedir perdão. Quando a gente está conciliando casais, isso acontece bastante. Às vezes uma briga tola que vai se deixando acumular, e muitas vezes fica uma bomba relógio que para desarmar é difícil, né, pastor? É difícil por causa de um coração irado, por causa de um coração rancoroso. No próximo slide a gente começa a ver alguma historinha por trás, né? Aqui nós temos um casal tipicamente irados um com o outro, raivoso. E aqui tem uma historinha que vai dar para a gente pensar um pouco. No próximo slide mostra essa história. Eu vou ler aqui para vocês.
tá? Na igreja, todos conhecem como casal exemplo, Lucas e Rebeca. Não tem aqui, né, pastor? Não tem. Se tiver, coincidência, né? Lucas e Rebeca, jovens, sorridentes, ativos no ministério. Ele toca no louvor, ela lidera o grupo de mulheres. Sempre juntos, sempre servindo. Mas o que ninguém vê é o que acontece quando a porta de casa se fecha. A gente fica logo com medo, né, queridos? Rapaz, isso é tão triste. Lucas é explosivo. Aqui não tem marido explosivo, não é? Lucas é explosivo. Não grita na igreja, mas grita em casa. Por um copo fora do lugar, por uma resposta atravessada, por um atraso no jantar. Ele não bate, mas fere com palavras afiadas, com silêncios longos, com portas batidas, e depois se arrepende, pede desculpas, até chora, né? Mas repete. Olha como essa figura parece que não é muito estranha para nós. Rebeca é o oposto. Ela não explode, ela implode. Ela guarda, acumula. Cada palavra dura, cada desprezo, cada humilhação. Ela sorri na igreja, mas por dentro está morrendo. Ela não grita, mas despreza. Ela não confronta, mas se vinga com frieza, com indiferença, com ausência. Ambos estão feridos. Um agride de forma verbal, ela de forma mais silenciosa. Ambos estão pecando, ambos estão escondendo a ira, um com fogo, outro com gelo. E o mais assustador, eles acham que estão bem, afinal estão na igreja, estão servindo, estão fazendo a obra. Interessante isso, né, queridos? Olha que esse casal ele é bem típico. E quando a gente olha, aí imagine que nós estamos num curso de aconselhamento, nós vamos, se Deus quiser, começar daqui um período bem curto, e eu entregasse para vocês, na mão de vocês, esse problema, e falasse, desenrola, né? Você tem 10 minutos para desenrolar esse problema. Por onde você começava? Quando você olha tudo isso nas suas mãos, e você compreende que esse casal na igreja canta, lidera, estão sempre bem, mas quando a porta de casa se fecha, há uma confusão, há vulcões ali em erupção. E aí a gente vai voltar lá no finalzinho, se der tempo, senão na próxima quarta a gente volta para falar um pouquinho, mas no próximo slide mostra algo que é a reflexão para a igreja, não é? Após essa história. Irmãos, quantos de nós somos como Lucas e Rebeca? Quantos explodem em casa, mas parecem mansos na igreja? Quantos guardam mágoas em silêncio, mas nunca confessam? Quantos vivem com ira disfarçada de piedade? Isso é uma reflexão para nós. Isso é uma reflexão para alguém que estejamos acompanhando. Isso é uma reflexão para que a gente possa pensar como ajudar pessoas. Como que a gente pode levar a palavra de Deus a esses corações, como que a gente pode trazer um refrigério, como que a gente pode mostrar esse pecado, como que a gente pode amar essas pessoas, como que a gente pode chorar com essas pessoas, como que a gente pode abraçar essas pessoas e falar que também somos pecadores como elas e Deus tem uma saída, Deus tem uma solução para isso. Eu preciso crer nisso, ou seja, a Bíblia não nos chama a esconder a ira, queridos. Isso é muito importante, ela nos chama a confessar e a abandonar e sermos transformados. Isso é fácil, queridos? Não é. Efésios 4:26 diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios 4:26. No próximo slide, queridos, a gente começa a ver uma definição funcional de ira. Vamos começar com uma definição funcional de ira. Uma definição reúne as informações bíblicas em categorias fáceis de manusear. É isso que a gente vai pegar. A definição de ira e nós vamos desbuiar, nós vamos abrir essa definição para a gente compreender. Aí o pastor só me diz quando faltar 10 minutos, para mim já formalizando, e a gente vai sempre continuar na aula seguinte, tá? Nossa ira é a nossa resposta ativa e integral de juízo moral negativo contra um mal por nós percebidos. De novo, nossa ira é nossa resposta ativa e integral de juízo moral negativo contra um mal por nós percebidos. Então essa definição incorpora várias ideias chaves aqui que a gente vai ver. A primeira, próximo slide, a nossa ira é uma resposta ativa, é uma ação, uma atividade. Ira é algo que fazemos, não algo que temos. Olha como isso é interessante. Não é uma coisa, um fluido ou uma força. A Bíblia retrata pessoas que praticam a ira, não que têm ira.
Ou seja, a confrontação da ira vai direto na pessoa. Na pessoa. Nós precisamos desenvolver essa teologia, desenvolver esse conceito de responsabilidade. O problema, meus amados irmãos, é que nós sempre vamos achar um culpado para a nossa ira. E é interessante que a resposta ela é ativa, é a resposta minha, né? Eu posso até ser, de alguma forma, influenciado pela cultura, eu posso ser influenciado pelo meio, posso, mas na realidade, tudo isso só move a resposta do que está dentro de mim. O meio pode corroborar com as minhas respostas, sim, mas o meio ele não é nada mais, nada menos do que aquilo que eu amo, daquilo que eu gosto, daquilo que eu me envolvo. Então, primeiro ponto, nossa ira é uma resposta ativa, como nossa definição, ela é uma ação, uma atividade, ou seja, ira é algo que fazemos, não algo que temos. Próximo slide vai mostrar o segundo ponto, nossa ira é uma resposta ativa, pessoal e integral, envolve todo o nosso ser e põe em ação nossa pessoa como um todo. Não dá para a gente diferenciar partes disso, sou eu que estou envolvido. Precisamos resistir a certas distinções compartimentalizadas que emergem da psicologia popular, isso de uma forma solta, tá? E aqui não é uma questão particular, eu falo de uma forma solta, e nas escrituras, boa parte da literatura popular rotula a ira como uma simples emoção. Esse é o nosso grande desafio, como o filme que nós acabamos de ver, tratar a ira só como emoção, né? E aí eu começo a culpar minhas emoções. Eu preciso compreender que esse termômetro das minhas emoções, eu tenho um termostato que é o meu coração e eu preciso aprender a regular, a controlar. Nós já falamos aqui uma vez que esse coração é como uma bússola, que ele está desregulado, desorientado e eu preciso trazer ele de volta, apontar para o rumo que nós fomos feitos. Ou seja, cada um de nós temos um coração que ele foi feito para adorar a Deus. Essa é a primeira definição. Se o meu coração não está adorando a Deus, ele está adorando pessoas e coisas. Eu preciso novamente regular o meu coração para adorar a Deus. E como é que eu faço isso, queridos? Esse coração precisa ser regulado todos os dias. Acredito que os meninos, quando foram tocar aqui, eles tiveram que regular os instrumentos novamente. Se forem tocar de novo amanhã, vão regular de novo. Se um instrumento que é tão simples precisa ser regulado constantemente quando é usado, imagina nosso coração, Provérbios 4:24. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede toda a fonte da vida. Então, meus amados irmãos, chamar ira de emoção, ela pode de alguma forma colocar erroneamente o nosso foco, ou seja, aí nosso foco passa aí ao afeto. Esse aqui é um dos problemas dessa definição aqui. O meu foco passa aí em sensações. O meu foco, ele começa a ter, inclusive, contrastes aqui com o que a gente chama de funções cognitivas e volitivas. Eu preciso estar esperto a isso aqui. Isso aqui é um pouquinho mais complicado, mas a gente vai desenrolar e vai entendendo o que a Bíblia, ela de uma forma tão prazerosa, ela disseca a ira. Mas ela não disseca a ira em categorias analíticas, ela não está preocupada com isso, ela não está preocupada em dissecar a ira como emoções, como simples volição cognitiva, como comportamento, ela não está preocupada com isso. Isso é o bom para nós, porque a gente não precisa criar aqui teorias ou tentar pensar em que aspecto eu vou encaixar essa ira dentro de uma questão teórica. Não, eu preciso compreender que é o meu ser que está envolvido, é o pecado em si, e eu preciso regular isso novamente. No próximo slide, que é o 3, que vai mostrar a nossa ira é uma resposta contra algo. Isso é uma verdade. 5 minutos? Ele não surge num vácuo, nem aparece espontaneamente. A ira reage contra alguma provocação. Alguém já reagiu irado contra uma provocação, contra uma situação? Sim ou não, querido? Só sou eu aqui? Sim. Né? A gente reage, seja com muita ira, com vontade de bater em alguém, com vontade de... né? Mas a gente reage. Tal provocação, naturalmente, não deve ser vista como uma causa, ou seja, ele me fez ficar assim, o culpado é minha esposa, né? O culpado é meu esposo, né? Os homens falam, é isso mesmo, é a esposa, né? Eu preciso entender que essa causa aqui, fiquei irado porque meu carro quebrou. Por que você está irado? Meu carro quebrou, estou chateado. Não chegue nem perto de mim. O fato é que nosso coração ativo está sempre respondendo às pessoas e aos eventos em nossa vida cotidiana. Sempre, sempre, sempre. No trânsito, ninguém fica estressado no trânsito aqui, né? Glória a Deus, queridos.
Ninguém fica estressado quando o time perde, né? Glória a Deus, né? Todo mundo calmo, todo mundo sereno. Próximo slide, que é o 4 ponto, nós estamos dissecando o nosso conceito de ira. A nossa ira é uma resposta contra algo. Ela não surge num vácuo, nem aparece espontaneamente. A ira reage contra alguma provocação. E eu repeti o slide aqui, foi mal, né? Eu repeti o slide aqui. Mateus 5:21, ouviste que foi dito no próximo, por favor, querido. Rapaz, eu estou ficando irado já, pastor. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito a um inferno de fogo. Queridos, aqui é interessante o quanto a gente pode pensar sobre a ira no coração, no pensamento. Claro que aqui tem um jogo de palavras sobre julgamento entre o tribunal terreno, ou seja, da terra, e ao mesmo tempo que o Senhor coloca o tribunal dele de justiça. Então ele faz um jogo aqui de palavras. Jesus é fantástico nesse jogo de palavras, e mostrando que essa ira, ela pode levar alguém sim a ser condenado. É algo assim preocupante, e que depois vale a pena a gente pensar mais sobre isso. Quinto ponto, que é o nosso último, dissecando essa ira. Nossa ira envolve um juízo contra o mal por nós percebido. Nosso juízo moral surge a partir de nossa percepção pessoal. Isso aqui é muito interessante, é onde nós vamos fechar nosso primeiro encontro hoje. Na ira percebemos que alguma ação, algum objeto, alguma situação ou pessoa é má ou injusta. Lucas e Rebeca, lembrando deles, né? Veem coisas um no outro que reprovam e às quais se opõem. Ou seja, essa percepção, que ela é natural nossa, de perceber, de eu ficar irado por alguma situação ou injustiça, é uma percepção minha de leitura. Isso não quer dizer que eu esteja certo ou errado. Às vezes eu penso que estou irado de uma forma justa, porque essa é a minha forma de pensar, essa é a minha forma de fazer uma leitura, e na realidade eu posso estar pecando, queridos. Na realidade eu posso estar pecando. Então essas percepções exatas ou inexatas aqui é que nós precisamos aprender a avaliar. Ou seja, de que maneira, correto ou incorreto, está sendo minha ira. E como é que eu posso concluir tudo isso? Tá? E aí o último slide de hoje, como saber se minha ira é pecaminosa ou piedosa, qual é a motivação do meu coração? É onde eu quero deixar aqui para a gente deixar o ponto de partida para a próxima quarta. A ira piedosa nasce do zelo pela glória de Deus e pela justiça. A ira pecaminosa nasce do orgulho, egoísmo, inveja ou desejo de controle. Resumindo, que a gente começou a caminhar nesse telhado de vidro, queridos. Que nós precisamos aprender a tratar a ira como um pecado. Nós precisamos começar a entender que todos nós, por sermos pecadores, estamos sim sensíveis a ficar irados, seja de forma mais radical, de forma mais branda. Isso não tira de nós a responsabilidade do pecado. Temos uma confusão muito grande de culpar as nossas emoções e tirar nossa responsabilidade. Nós somos craques em culpar o outro irmão que nos deixou irado, e na realidade a gente para de pensar que essa ira, esse termostato sou eu que devo controlar. Então nós estamos caminhando, e nós vamos ver nesses 5 encontros, nós vamos ver a ira justa de Deus. O que é essa ira justa? Nós vamos ver homens bíblicos, como que eles entraram em ira e por que eles entraram em ira e qual foi o resultado disso. Depois nós vamos ver nossa ira pecaminosa, e depois nós vamos ver a solução de Deus para nos fazer voltar ao caminho e regular nosso coração e controlarmos a nossa ira. Amém? Espero que até o último culto a gente aprenda a controlar a nossa ira, né? Então até lá a gente pode exercitar a ira e tentar acalmá-la, esse dragão que está dentro de nós. Então que Deus abençoe. Sempre pensem nisso. Sempre o material vai ser colocado. No final a gente faz um material só, mas sempre tanto eu estou enviando em PDF como em PowerPoint. Vocês podem usar à vontade, tá, queridos? Esse material é nosso, tá? Façam o que vocês bem entenderem dele, e espero que seja para o crescimento espiritual de cada um. Amém?